Glória a Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Já sentiram o céu descer, preparar nosso coração? E eu creio que Deus, Ele preparou um momento oportuno para cada um de nós. Como o pastor falou, durante a semana eu estava no meu trabalho e o Senhor começou a fazer algo diferente dentro do espaço ao qual eu trabalho. Só para os irmãos entenderem a conversa minha e do pastor, eu sou operador de máquinas, equipamentos móveis. E quando eu retornei da cirurgia do joelho, eu fiquei afastado fazendo tarefas aleatórias. E por esses dias o Senhor me colocou em um lugar isolado, longe dos operadores, longe de pessoas, para fazer um determinado trabalho para ajudar no momento ainda que eu não posso operar. E como de costume meu, eu sempre trabalho assoviando, louvando, glorificando a Deus. Isso é normal para o pessoal do meu trabalho, já me conhece. Mas por esses dias eu fiquei em silêncio. E por que em silêncio? O Senhor estava falando muito ao meu coração. E durante esse período que eu estava fazendo as tarefas, Deus começou a me fazer a lembrar do processo que nós entramos aqui nesse ano de 2025. Começamos com jejum. E ali foi convocado a todos. Depois tivemos o acampamento dos jovens, que eu sou sincero em dizer, me arrependi de não conseguir ir todos os dias, porque o dia que eu pude estar lá, Deus, na sua bondade e infinita graça, estava com o céu baixinho. E eu digo que com o céu baixinho porque nós convocamos o céu a descer ou nós vamos subir até o céu. Nós escolhemos como nós queremos fazer isso. E eu falo que naquele dia, no acampamento, eu vi jovens que estavam ansiando por esse Deus como nunca na sua vida. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. E então, chegou ao ponto que o pastor trouxe a pregação domingo passado. Quando ele falou para mim, e se for para domingo? Eu falei, pastor, eu vou estar lá de corpo, mas 50% meu não vai estar lá, porque minha esposa ela trabalha dia sim, dia não, e justo nesse domingo ela não poderia estar comigo. E já faz um tempo que o Senhor tem convocado eu e minha esposa a estar junto ministrando a palavra. Até brinquei, falei ali para o pastor que eu ia fazer, mas não fiz, vou fazer agora. Eu sou Juliano Dariana, quando a gente fala isso, a gente já pensa no quê? Numa palavra para os casais. Não que não vai ter, vai ter. Então aprove o Senhor que fosse hoje. E a confirmação dessa palavra que o Senhor me deu foi no próprio domingo que o pastor trouxe a palavra. Eu não vou falar que é uma parte A, uma continuação, porque eu não sei até onde o Senhor vai levar essas mensagens que Ele tem trazido para esse tempo, para essa casa. Mas eu tenho a certeza que aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas que estão debaixo desse céu e sobre essa terra. Então, quando o pastor falou sobre legalismo, que é fazer a coisa certa com a motivação errada, eu falei, meu Deus, o pastor está dando spoiler já. E depois ele continuou e chegou ao ponto de falar sobre salvação. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Nossa salvação ela é inegociável. Nós temos que ser intencional. A cada dia, a cada momento, a cada segundo, porque é uma luta que nós travamos a cada momento com o inimigo. O inimigo ele pode querer muitas coisas de você. Sua família, te envergonhar, mas o que ele mais quer é que você perca a salvação. Ele não vai ganhar. Então Ele quer que nós venhamos perder também essa salvação. E chegou ao ponto que o Senhor ministrou ao meu coração exatamente sobre isso. Durante a nossa conversão até a salvação, nós temos um processo, mas também temos um propósito. E o Senhor deu algumas passagens para que nós aqui fizesse menção da palavra de Deus e que todos nós venhamos colocar a mão na nossa consciência e entender sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando eu digo salvação, irmãos, eu falo inegociável, porque é algo que o Senhor almeja que nós venhamos estar no céu junto com Ele. Mas do fato de Deus querer, pode eu e pode você se desviar e perder a salvação. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. A verdade é que o Senhor nos chamou para ser salvo, mas também para ajudar a salvar. Ou seja, fomos transformados para transformar.
E quando eu digo salvação, o pastor tem muito enfatizado e tem muito falado aqui para nós sobre uma responsabilidade. Quando nós nos convertemos, é algo que eu nem vou adentrar porque toma muito tempo, mas eu acredito que muitos já têm essa consciência. Quando nos convertemos, temos que buscar o caráter de Cristo. Gálatas vai falar sobre o fruto, e se nós entendemos dentro desse fruto as qualidades, é o caráter de Cristo puro. E é isso que ele nos convida quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, a passar por esse processo. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o próprio Satanás, o diabo. Então, quando nós buscamos o caráter de Cristo, nós vivemos na verdade. Então aqui, já vou parar e falar assim, igual o pastor Evilásio fala, .com.br, não tem mais como discutir esse assunto. Se nós queremos ser filhos de Deus, temos que ser filho da luz. Se nós queremos ser filho de Deus, nós não podemos mais viver na mentira, no pecado e no engano. Só que isso leva um tempo para que nós venhamos ser libertos. E esse tempo, quem que determina? Eu determino sobre a vida dos meus filhos, do meu irmão, por quem eu oro? Não, é Deus. Por isso nós falamos de respeitar o processo. Porque quando nós respeitamos o processo das pessoas, nós ajudamos. Quando nós não respeitamos, nós atrapalhamos esse processo. E às vezes você pode ajudar a pessoa a sair do caminho, por uma fala mais dura, por um mau aconselhamento, por falta de sabedoria. E não é isso que Deus tem trazido para esse tempo, para esse ministério, para essa casa e para cada pessoa que Deus convocou. Por que eu falo isso? Muito eu falo para minha esposa que aonde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus. Mas ela, quanto ao processo, ela pode falar melhor do que eu. O quanto ela passou para ver Deus trabalhar em mim e acontecer um processo. E isso, para nós que estamos passando no processo, não dói. Mas para quem está no processo ali observando, machuca. Só que Deus, Ele tem uma espada que não corta só de um lado, corta para os dois lados. E quando eu digo isso, a espada do Senhor, ela é muito afiada para trabalhar dentro de um casal, da vida deles, dentro da família, dentro da sociedade, dentro dos familiares. Quando eu digo sociedade, irmãos, assim como eu acredito que muitos querem ver um país melhor, um mundo melhor. Mas quando eu digo isso, hoje com uma maturidade mais na palavra de Deus e entendendo um pouco mais sobre o tempo de Deus, eu digo que eu preciso começar dentro da minha casa. Não adianta eu querer desbravar lá fora, olhando para uma multidão, querendo números, sendo que Deus, Ele quer apenas que eu trabalhe dentro da minha casa. Se cada um de nós entendêssemos isso, eu acredito que os números seriam menor quanto essas coisas más que acontecem. E eu não digo isso só para a nossa igreja. Eu acredito que isso deveria ser uma consciência universal. Porque é aquela história que o pastor contou aqui no púlpito, falou sobre um número ao qual, se você discipular uma pessoa, você vai levar menos tempo para fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. E o pastor também falou aqui sobre a parábola do bom samaritano. E ele deu alguns detalhes ricos, onde as duas moedas representam os dois tempos, aonde o bom samaritano está trazendo ali para a hospedagem um homem para ser curado, e depois ele deixa uma outra pessoa cuidando, que hoje representa o Espírito Santo de Deus. No final dessa palavra, eu quero trazer uma reflexão para nós em cima disso. E eu vou contar muito com vocês. Pega a sua Bíblia. Eu creio que tudo isso que o Senhor tem falado conosco, primeiramente essa palavra veio ao meu coração. Eu compartilhei com a minha esposa e ela colaborou comigo e estamos juntos aqui nessa empreitada. Eu falo que estar aqui é algo que faz as pernas tremer, ficamos nervosos, sinceramente, mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos: se nós, falhos e pecadores, estamos em cima de um púlpito para falar do amor de Deus e sentimos isso, imagine Jesus, com todo o peso da humanidade,
o sentimento dele. Então isso para a gente aqui não é nada, comparado ao que o nosso mestre passou para fazer o que ele fez até hoje e está fazendo. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 3:1. Deixa eu desbloquear aqui meu celular. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Só quero ler esse versículo, quero pedir para você fechar seus olhos. O culto inteiro, na verdade, até aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas está sendo ministrado espiritualmente em nossas vidas. A palavra de Deus diz que chega um tempo que a gente olha para as coisas, mas não vê. A gente ouve, mas não entende. E por que acontece isso? Porque são coisas espirituais que o Senhor quer falar conosco. E desde a hora que eu cheguei, inclusive durante a semana eu estava pensando no irmão Renan. Eu falei, nossa, eu vou pedir para o irmão Renan ficar ali naquele fundinho ali atrás. E olha o que Deus já preparou, um outro irmão aqui para nós. Glória a Deus, porque eu falo que quando Deus ele te dá o projeto, Ele também te dá o recurso. Isso são sinais que o Senhor trabalha na nossa vida para nos alegrar, nos encorajar, para a gente prosseguir. Feche seus olhos. Eu quero unir minha oração com todas as orações que foi feito aqui. Pai, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, buscando alcançar o terceiro céu, puxando o céu aqui para essa terra, Senhor, tirando as sandálias dos nossos pés para pisar numa terra santa. E aqui o Senhor tem direcionado, o Senhor já tem ministrado o coração endurecido, a ficar amolecido, a palpitar, para que o sangue, Senhor, possa passar, para que haja vida, Senhor, aonde já não existe vida. O Senhor nos trouxe nesse domingo aqui, nessa manhã, para nos curar, para nos libertar. É um culto, Pai, direcionado à família, mas tudo isso pode acontecer pela sua infinita e maravilhosa graça, sua misericórdia. Nós sabemos que a salvação, ela vem pela graça, mas essa graça, ela teve um preço que foi pago. Mas esse preço, ele foi totalmente pago e foi transformado em um valor. É o valor que o Senhor tem para cada uma das vidas que estão aqui, para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida desse irmão que está aqui tangendo, Senhor. Eu creio que em algum momento, Pai, esse violão vai ser tocado de uma forma que vida, Senhor, vai se lembrar daquilo ao qual o Senhor já tinha convocado há muito tempo e que hoje ainda tem dúvida no seu posicionamento. E nessa manhã, Pai, nós queremos Te glorificar, porque a Tua palavra, Senhor, ela é vida. Nós queremos sair, Senhor, do legalismo ao qual já foi passado, Senhor, é fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Nós queremos, Senhor, entender a sua salvação, mas nós precisamos, Senhor, compreender o nosso processo, para que assim nós possamos adentrar ao nosso propósito, Pai. E esse propósito, Senhor, nós sabemos que, assim como foi falado também, Pai, aqui no culto passado, o objetivo de nós sermos criados é para Te adorar, Senhor, é para Te buscar, oh Senhor, é para Te entregar um culto. E nessa manhã, Pai, nós estamos aqui com jovens, com homem, com mulher, com casais, Senhor, esperançosos pela Tua palavra. De repente, pode ser que até o momento que chegou aqui, estava preocupado com muitas coisas. Mas nesse momento, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor coloque os Teus anjos, Pai. Coloque as Tuas mãos sobre a cabeça, Senhor, do Teu ungido, da Tua filha, da Tua serva, Senhor. Para que possa, Senhor, receber a Tua palavra. Não apenas ser rodeado por ela, Pai, mas que a Tua palavra possa adentrar no coração. E assim fazer morada, Pai, nos transformar. Nos trazer, Pai, uma mente, um caráter de Cristo. E assim nós prosseguir, não só hoje, nesse culto, ao qual nós estamos ouvindo a Tua voz mais audível, ao qual nós estamos mais sensível a Ti. Nós queremos, Pai, passar para o dia seguinte com essa mesma motivação, porque desde o dia, Senhor, ao qual o Senhor convocou um povo para jejuar, era um sinal que o Senhor queria um relacionamento mais profundo, Pai. Então nessa manhã, Pai, estamos aqui, Senhor, para entender e compreender, Pai. Nos ajude, Senhor, a ministrar conforme o Senhor quer. Tira, Senhor, tudo aquilo que vem com seta, Senhor, sobre nossas vidas. Tira, Senhor, toda dúvida do nosso coração. Que nesse momento, Pai, não sejam as nossas palavras, Senhor,
Nos ajude a guardar as nossas palavras, mas transbordar as suas palavras, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque a cada dia eu tenho visto, Senhor, as tuas maravilhas, Senhor. Dentro desse lugar, eu vejo as crianças, Senhor, discipulando outras. E isso, Senhor, nos mostra que estamos no caminho correto, porque os pequeninos estão denunciando isso, Pai. Eu vejo homens e mulheres, Senhor, com alegria, depositando, Senhor, no gasofilácio. Mas não apenas o dízimo, que é cumprir uma tabela, mas sim, Senhor, ofertando daquilo que fica dos 90% em tuas mãos. E eu profetizo, Pai, sobre esses celeiros ao qual tenho entendido, Pai, que não são mais valores espécie. Agora, Pai, passa a ser semente, Senhor, e não é mais uma conta, mas sim um celeiro que vai transbordar, porque no tempo da dificuldade vai ter para dar, Pai. Eu vejo, Senhor, nesta casa, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que têm buscado, Pai, a Ti de todo o coração, e o Senhor tem mostrado, Pai. Por isso nessa oração, Pai, começa, Pai, a acertar o alvo, Pai, de cada um deles. Começa a encontrar corações, Pai, e começa a responder através da Tua palavra, Deus. Glória a Deus. Eu não sei até onde a gente vai nessa mensagem. Pode ser que de repente fique um pouquinho para depois, ou que a gente consiga fazer tudo isso no tempo proposto para nós aqui. Não vamos atrasar o horário de nós ir embora. Então a gente vai buscar uma direção que o Senhor tem dado para nós. Quando nós falamos em Eclesiastes, fala que tem um tempo para todas as coisas. E lá em Atos 17, 27, a palavra do Senhor vai nos dizer aquilo que até o pastor leu aqui. Vou ler o 26, lê aqui para mim, amor. 26, para mim não ficar falando sozinho, eu vou pedir para ela me ajudar lendo, vamos compartilhando. Vou cumprimentar a igreja, tá? Graça e paz. Eu sou a Ariana de Juliana. É que a gente não está acostumado a ter essa dinâmica, né? Deus já havia convocado a gente a fazer isso antes, mas eu confesso que eu fui a medrosa. Já é um culto que ele ministrou aqui. Ele falou, não, você vai comigo. E eu falei, não, não vou. Né? Alguns irmãos sabem que eu participo do louvor e às vezes acho que até penso assim, não, é fácil, né? Ela já está lá em cima, já louva, mas não é não. Eu confesso para os irmãos. E gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência, né? Que quando Deus nos chama para fazer algo, a gente tem que fazer, mas é uma escola, né? A gente tem que ir aprendendo, né? Então é a primeira vez assim que a gente está ministrando junto, né? E eu louvo a Deus por isso. Então vou ler aqui em Atos 17, 26. 26 e 27. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glória a Deus. Eu quero que você se atente para essa palavra com muito cuidado, porque aqui está algo precioso para entendermos no dia de hoje essa palavra. Porque nele movemos, nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Essas três palavras é fundamental para a gente entender o processo e nosso propósito. Nele vivemos. Quero que vocês repitam comigo, irmãos. Nele vivemos. Nele movemos. E nele existimos. Glória a Deus. Se nele movemos, é necessário entender como se mover. A primeira parte aqui que fala de viver é a parte que eu falei para vocês, que é o caráter.
para viver em Cristo é necessário ter o caráter de Cristo. Então essa parte, eu vou deixar ela hoje aqui de lado. Eu acredito que numa próxima vez eu vou trazer algo mais detalhado para os irmãos, para falar sobre o fruto que determina o caráter. Então nós vamos pegar essa parte que fala, nos movemos. Mas quando fala de nele vivemos, né? Que algo que ele até colocou sobre a questão do caráter. Quando a gente se converte, leva um tempo para que Deus venha formar o nosso caráter. Então, o nele vivemos é uma questão de tempo para Deus formar o nosso caráter. Que vocês assimilem isso, né? O vivemos é um tempo na nossa vida. É o tempo do Senhor, para que Ele possa formar o nosso caráter. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, né, de todo o nosso coração, nós se entregamos realmente nele, todas as áreas da nossa vida, ali Ele vai transformando o nosso caráter, né? Que é ali em Gálatas que ele falou sobre os frutos, o fruto do Espírito, né? Que tem ali o caráter de Cristo. E olhando para a palavra do Senhor, buscando dentro da Bíblia, nós separamos alguns personagens que vão trazer uma linha de raciocínio para nós. Começando por José. José, nós sabemos que ele foi uma pessoa fundamental para o povo de Deus no tempo de dificuldade. Porém, lá no final é fácil entender a história dele. Mas no começo, quem gostaria de passar aquilo que ele passou? A princípio, sendo rejeitado pelos irmãos, sendo vendido. E algo ao qual nos chama a atenção na história de José é que todo momento ao qual as pessoas duvidaram dele, não acreditaram nele, ele confiava em quem? Em Deus. José começou com um sonho. E ele contou para seus irmãos, contou para seu pai. E o momento principal ao qual eu olho para a palavra do Senhor e vejo que José, ele começa a ter relacionamento com Deus e se mover conforme Deus queria aqui nessa terra, é quando ele confia naquilo que Deus mostrou para ele através do sonho. Então ele começa a entender que tudo aquilo que era um sonho ia se tornar realidade, porém, era necessário confiar em Deus. E quantos de nós aqui temos projetos, ou até mesmo Deus já falou sobre ministério, Deus já falou sobre algo na sua vida, mas você não conseguiu ainda entender o tempo do processo. É fundamental no nosso processo que eu e você, nós possamos conseguir traduzir que é Deus falando conosco. Seja confiando, porque José, ele olhou para aquele sonho e traduziu o que Deus queria até um certo ponto. E Deus, ele derrama sobre nossas vidas, ele enche. Tem momento que nós estamos com aquela força, aquele vigor e aquela vontade de fazer porque o Senhor nos encheu. Mas na verdade, quando o Senhor quer fazer algo, Ele não vai apenas encher o vaso, Ele vai transbordar. Porque tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nossas vidas como dom, os dons do Senhor são para nós abençoarmos pessoas, ou fazer aquilo que glorifica o nome de Deus. Já o caráter é para nos abençoar, mas vai abençoar pessoas também. Ainda que eu olhe para o caráter na vida de um irmão e vejo a mudança de Cristo, eu vejo Cristo nele, eu estou sendo abençoado também. Assim como nos dons, a gente vai abençoar as pessoas, mas em algum momento a gente vai ser abençoado também. E nós vamos caminhar dessa forma. Então, quando eu olho para José, eu começo a entender que ele entendeu o seu processo. E por que ele teve êxito nisso? Porque ele teve maturidade depois de um momento. E é isso que o Senhor chama cada um de nós para encontrar Ele em um ambiente de maturidade. Ele nos chama, somos improvável, às vezes ninguém dá nada para nós, as pessoas olham para você e desprezam, de repente Deus falou, olha, você vai ser um empresário, você conta isso para alguém, a pessoa fala, você não tem uma bala, você não tem uma caneta para escrever na escola, você não tem uma borracha para pagar o que você errou. Não se incomoda com isso, porque quando Deus, Ele te dá algo,
Ele vai te dar a estrutura para aquele algo acontecer. E essa estrutura se chama processo. Chega um ponto que tudo que é difícil no nosso processo, quando nós criamos maturidade, é porque nós entendemos o nosso propósito. E quando nós entendemos o nosso propósito, nós vamos caminhar sobre as águas. Nós vamos andar em direção à nossa salvação. O nosso caráter, ele vai começar a ser lapidado, e assim Deus vai começar a ser revelado através de nossas vidas. E é no momento que, quando as pessoas te viam sem nada, não te dava nada, agora vão te ver com algo, e esse algo é Deus, e vão querer te dar tudo. E é o momento que Deus te chama e te convida a mostrar a fonte. Porque se em outra hora você não tinha nada, ninguém queria nada com você, agora você tem algo que atrai as pessoas. Mas esse algo não é seu, não é para benefício próprio. Então, quando José entendeu o seu processo, ele começou a evoluir. E em tudo, ele foi um administrador. Administrador no cárcere. Administrador na casa de Potifar. Só que esse era o seu processo, pequenas coisas. E o seu propósito era o propósito de Deus na terra. Ser um grande administrador de uma nação. No tempo de sequidão, a estratégia que os homens de Deus têm no momento de escassez, que o dinheiro não compra mais nada, é isso que Deus nos chama para se posicionar. Porque vai chegar um momento nessa terra que vai faltar a comida, mas nós vamos ter dinheiro, mas não vamos ter aonde comprar. E aí onde vai estar esse José? E é isso que a palavra, a história de José nos mostra, que chegou um momento que a terra estava num caos, sem comida, porém só o homem de Deus estava ali com a estratégia e abençoava. E trazia seus irmãos até ele. Imagine se José ali, os irmãos chegou, não, esses daqui pode matar. Essa é a graça de Deus. E para nós revelar essa graça de Deus, somente quando nós entendemos o nosso processo. Porque daí a ferida não dói mais. Aí estamos indo de encontro ao propósito. Um segundo homem. Pode falar, amor. Pode falar, meu amor. Amém. A gente estava falando sobre processos, né? O processo, para nós, ele é doloroso, sim. Porém, às vezes, para quem está de perto também, quando a gente vê pessoas da nossa família passando por processos e parece que está patinando, né? E você está lá naquela torcida, nossa, agora vai, parece que não vai nunca, né? É mais doloroso ainda, que você está sempre torcendo e nada acontece. E às vezes nós estamos nesse caminho e parece que não acontece nada. E o que essa dinâmica que a gente está tentando trazer para vocês é a gente buscar no Senhor, que nesses processos a gente vê oportunidades, que nem José. Imagine se ele não visse em cada processo que ele passou uma oportunidade ali que o Senhor estava dando para ele, de maturidade, de crescimento. Porque se ele não tivesse passado por cada situação que ele passou, talvez ele não poderia administrar ali o Egito naquela época de fome. E às vezes a gente está no meio do processo, a gente está reclamando, a gente não está entendendo, às vezes as percas, a gente acha que é perca. E para Deus, na visão de Deus, na ótica divina, não é perca. Está sendo um aprendizado, está sendo uma solução para a sua vida. Está sendo uma abertura dali do seu caminho para você passar por esse processo e ganhar mais maturidade, para você crescer na fé, na confiança, naquilo que o Senhor já te deu. Porque ele foi e falou aquele sonho para os irmãos dele. O que os irmãos dele falaram? Não, você está de brincadeira, né? A gente vai se inclinar para você? Você está ficando louco. E muitas das vezes o Senhor coloca coisas grandes no nosso coração. Muitas das vezes. E as pessoas, a gente vai contar. Naquela ânsia, nossa,
Olha o que o Senhor vai fazer, olha o que o Senhor me deu. E às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, até parece, né? Você. E isso faz com que a gente venha esmorecer a nossa fé. E que não venha concluir um sonho, um projeto que o Senhor colocou. E às vezes a gente acha que é só sonhos e projetos. Mas não é. Às vezes é algo que vai mexer com uma geração inteira, como foi na vida de José. Ele administrou a casa de Potifar, num cárcere. Deus deu dons através, da vida dele. Ele foi usado mesmo nas dificuldades. E depois ele foi levantado para matar a fome de uma nação. E naquela época o povo de Israel estava em crise, estava com uma fome. O povo saía de Israel, saía da terra deles para ir lá no Egito comprar o quê? Comida. Era o único lugar que tinha comida. Então ele foi uma fonte naquela época de vida. E às vezes a gente acha que o nosso processo que a gente passa, aquela dureza, aquela situação, só está relacionada com a gente. Mas na verdade não é. O propósito do Senhor é muito maior. Transcende aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele transborda. Aleluia. Gênesis 37, 2 diz assim: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Grava isso, irmãos, 17 anos. O segundo é Moisés. José, Deus usou ele para dar o alimento ao povo. Moisés, ele é chamado para ser um libertador. Eu quero que você grave isso. José, o Senhor trouxe para alimentar uma nação, matar a fome de um povo. Moisés foi um libertador para libertar o povo. A história de Moisés eu acho muito interessante, porque se nós olharmos para Jesus, tipifica muito, desde o seu nascimento, a gente olhando para Jesus, a forma que aconteceu e para Moisés também, você vê ali muitas coisas sendo reveladas, ao qual estariam por vir para acontecer, a forma que Jesus seria tratado, rejeitado, as coisas que aconteceram na perseguição. E olhando para Moisés, eu já vejo um homem ao qual ele começou a trabalhar em prol do reino, assim, acirrado mesmo, depois que ele foi lá e cometeu um pecado, matou um homem. E é interessante que às vezes a gente fala assim, poxa, eu errei, será que Deus ainda me ama? Não tem nada que a cruz não possa pagar. A cruz pagou todo tipo de pecado. Ali na cruz, tudo que é preço já está computado. Então qualquer pecado é preço. Mas a salvação, ela é valor, ela fala de graça. Por isso que eu disse que no começo do culto aqui, eu já estava sentindo o céu baixinho. Conversando com o Vitor ali, eu falei, meu Deus, que atmosfera é essa? Eu não sei, às vezes os irmãos chegam mais cedo, preparam o ambiente, mas o culto ele tem que ser assim para mim e para você, não somente no domingo de manhã. Começar a preparar o culto já na segunda, para que Deus ele possa abaixar o céu. Se não for para todos, seja para você. Porque se cada um pensar assim, irmãos, o céu vai estar sempre baixinho. Aquela pessoa que não conseguiu estar precisando, ela vai poder se beneficiar, ela vai poder se deliciar desse céu baixinho. E ela vai se rasgar diante de Deus. E eu falo assim que quando ele cometeu essa falta grave, olha como que Deus começou a trabalhar na vida dele. Ele estava 40 anos dentro de um palácio. Tudo bom, tudo gostoso. E eu falo assim que é bem interessante a história de Moisés e de Jesus, porque Jesus ele foi tirado de um conforto, de um trono. E ele não reclamou, desceu, foi cuspido, foi maltratado, foi negado, foi traído. Então, Moisés ele foi chamado para um lugar, só que quando ele observa algo ele não concorda. E ele cai nessa falta. E é por isso que eu digo que quando Deus quer, até o diabo trabalha para ele. Quando Deus quer, ele manda o diabo trabalhar para ele. Você pode não entender, mas o inimigo está trabalhando, mas é Deus que está permitindo, para que aquelas coisas que estão acontecendo naquele momento, daquela forma, não teria jeito melhor de acontecer na sua vida, para você chegar diante de um Deus que vai te socorrer, e Ele sabe do desejo meu e do seu coração. De repente, se uma pessoa chegar e falar para uma pessoa ali na rua, olha, se converta, Deus ele te ama, essa pessoa não vai aceitar. Mas de repente Deus permite que essa pessoa vá para lugares longes,
passa por situações, e lá ela entende a falta do amor de Deus, porque um dia alguém falou para ela desse amor, mas ela não acreditou. E numa simples palavra que você falou, ela sentiu o amor, mas não se permitiu. Então é por isso que Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Como nós falamos aqui, de legalismo. Não adianta eu fazer o que é certo com a motivação errada. Eu posso vir aqui e depositar meu dízimo. Estou cumprindo tabela. O desejo do meu coração tem que ser deixar disponível os 90% para Deus. Porque quando eu disponibilizo esses 90%, é ali que acontecem as grandes coisas na minha vida. Às vezes você pode ter dizimado a sua vida inteira e não ter visto nada extraordinário acontecer na sua área financeira. Mas por quê? Porque você fez o básico. Deus, Ele se alegra aqueles que o buscam em espírito e em verdade. A verdade é depositar o dízimo, mas em espírito é você ser ofertante na vida daquele que precisa. É você olhar, ver uma situação que você pode abençoar daqueles 90% que fica na tua mão. É ali que os números vão começar a dobrar. Eu falo isso por experiência própria. Quando a minha esposa se converteu, por que eu falei que ela é bem melhor do que eu para falar sobre processo? 3 anos ela buscou a Deus para Deus me converter. Foi os 3 anos que eu dei mais trabalho para ela. Vivia na beira de campo dia e noite. Jogava 5 jogos por dia. E quando eu chegava em casa, ela falava alguma coisa, eu falava para ela: é daqui que vem o sustento da nossa casa. E eu achava que eu estava com a razão. Chegou um dia que eu acredito que Deus falou assim: ou você me escolhe, ou você vai viver nessa vida por quanto tempo você quiser. E ela entendeu o seu processo. Ela falou: olha, Juliano, a partir de hoje eu não vou mais em campo com você. Eu vou buscar uma pessoa que realmente me ama. Eu falei: vai me trair. No começo eu achava que era brincadeira. Depois de um tempo indo para campo sozinho, indo para cidade em cidade, sempre joguei na região, sempre gostei de fazer amizade. Só que eu sentia a falta dela. Meus filhos foram criados na beira do campo. E quando eu me dei por si, eu falei: falta algo. Só que eu lembrei da fala que ela falou: eu vou buscar alguém que me ama. Eu falei: meu Deus do céu. Na época nem era meu Deus. Primeiro porque eu não me inclinava para Deus. Chegou um dia em casa, umas 6 horas da tarde, eu deixei de ir num jogo para chegar mais cedo. Eu falei: ela deve estar me traindo. Então, eu cheguei mais cedo, ela: estou indo para a igreja. Eu falei: eu vou ver quem que é o pastor, cara. Se o pastor for bonito, imagina se fosse um pastor Daniel da Vila. Porque o pastor Daniel, ele é aprumado, gente. É aprumado. Ele é bonito, pô. É um homem do Senhor bonito. Se fosse, eu ia arrumar briga com ele. Só que eu cheguei lá, na época a gente congregava, o nosso apóstolo, na época era pastor, ele era baixinho, batia aqui em mim. Então eu olhei, ele já tinha pouco cabelo. Eu falei: não é possível que eu estou perdendo para esse cara, mas já olhando estranho para ele. Até que eu me dei por conta que antes de ir para a igreja eu tinha falado: se Deus existe, fala algo que só eu sei. E na época eu vivia perdido. E aconteceu uma situação que meu irmão, que era meu companheiro, meu cúmplice, nem ele sabia. Ninguém sabia, não tinha parede, não tinha nada. E eu falei: se Deus existe, o que aconteceu lá você vai falar com as palavras. Eu desafiei a Deus. Quando eu cheguei, eu olhei para aquele homem, ele falou: filho. Eu falei: filho? Eu não sou seu filho não, moço. Ele pegou e falou assim: eu preciso te falar algo. Para mim não faz nem sentido, eu nem sei o que eu vou falar para você. Mas o Senhor está queimando no meu coração para mim te falar algo. Eu falei: pode falar. Ele: não, vamos ali na salinha. Tinha um corredor para passar, eu era meio cismado, porque eu aprontava. Quem apronta tem medo. Aí ele pegou, olhou para minha cara e falou assim: não, eu tenho que falar com você no particular. Eu falei: bom, ele é pequenininho, se ele for querer fazer alguma coisa comigo, eu pego ele aqui. Ele me levou, e no percurso que eu passei, a minha perna começou a tremer. E eu nunca fui uma pessoa de ficar com as pernas tremendo ou ter tanto medo, como naquele dia. E quando ele começou a abrir a boca dele, eu vi o próprio Deus falando comigo. Porque aquilo que aconteceu naquele dia, naquele momento, era um momento de desespero num lugar vazio. Eu acredito que muitas pessoas já teve essa loucura. E ele começou a desenrolar algo ali. E ali eu comecei a quase segurar na parede, achei que eu ia cair. E ali eu falei: meu Deus do céu, Deus existe. Ali foi uma das experiências que eu tive com Deus, provocando Deus, e Deus se manifestou. E dali para frente, eu comecei a diminuir um pouquinho os futebol. Minha esposa chamava, eu ia uma vez sim, o resto do ano não. E fiquei nessa. Só que chegou um momento que a minha esposa estava de coração aberto a Deus. E quando eu vi o caráter de Cristo na vida dela, eu comecei a entender que algo estava mudando ela.
E eu precisava disso porque tudo que eu fazia, buscava dinheiro, buscava bebida, buscava droga, buscava de tudo nesse mundo, mas não tinha paz no meu coração e sempre tinha falta. Quando eu vi essa paz nela, nos momentos de dificuldade, no momento de enfermidade, de tristeza na minha casa, eu falei, como pode? Ela está em paz e eu estou aqui em guerra. Tendo recurso, ainda estou em guerra, não tenho paz. E foi aonde que eu comecei a olhar para o Senhor. E um dia eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu vou aceitar Jesus. Só que com todo o receio do mundo, eu nunca levantei a mão, para ser sincero. Eu aceitei a Jesus no meu coração e queria ter uma responsabilidade e queria conhecer esse Jesus. E quando eu falei para mim, a partir de hoje eu vou melhorar. No domingo seguinte, uma voz veio ao meu ouvido e falou assim, olha, por que você não para de beber, de mentir, de trair, de fazer tudo isso que você faz para você buscar Deus? E naquele dia, eu não conhecia essa voz, hoje eu sei. Era o próprio diabo que me convidava a sair de perto da minha esposa, deixar minha família. Foi a mesma voz que me chamou para me tornar santo. Mas essa santidade que o diabo vem nos trazer, nos convidar, é uma santidade que nós vamos ter sim com o acompanhamento do Espírito Santo. Sozinho nunca. E é por isso que ele fala para você, deixa seu pecado para ir para Deus, porque ele sabe que sozinho a gente não consegue. Ele quer criar um abismo entre nós e Deus. E naquele dia, foi a voz que eu ouvi. Mas eu estava determinado, eu falei, eu vou. E depois daquele dia, eu comecei a ir. Marquei o casamento com a minha esposa em junho. Foi difícil, mas foi um processo. Junho, nos casamos. Porém, em janeiro, eu tinha colocado no coração que ia descer as águas. E passou, fez 10 anos. 10 anos, 11, vai fazer. Vai fazer 11 anos, fez 10 anos, ano passado, que eu me converti, que eu desci as águas. E faz 10 anos, para a glória de Deus, que eu tenho sido fiel a ela. E aonde eu aprendi a ser fiel à minha esposa? Sendo fiel a Deus, que eu falo para todo mundo, eu não sou fiel à minha esposa. No meu trabalho as pessoas perguntam, eu falo, eu não sou fiel à minha esposa. O pessoal, mas você não é cristão? Eu sou. Se eu for fiel à minha esposa, ela não está comigo, eu vou mentir, vou trair. Eu sou fiel a Deus, porque Ele está 24 horas comigo e ela desfruta da minha fidelidade com Deus. E é isso que eu digo para os casais. Procure ser fiel a Deus primeiro. Porque depois a sua fidelidade com Deus vai derramar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. E essa fidelidade, ela vai te honrar muito. Voltando aqui para a palavra. Moisés. E Moisés, ele provou tudo daquilo que o Egito oferecia. Dos seus manjares, de tudo ali que o rei providenciava. Mas a gente sabe de onde ele nasceu e com qual propósito ele havia nascido. A gente sabe o desfecho do que ele fez. E na nossa vida não é diferente. Pode ser que a gente nasceu, o Senhor colocou em nós um propósito, um projeto, uma missão de vida. E por coisas, percursos, no meio da vida, a gente foi para o Egito. Fomos lá se deliciar com as coisas deste mundo, provamos, ficamos lá por um tempo. Mas chega um momento que o Senhor nos desperta, para o nosso chamado, para aquilo que o Senhor tem para nós, como foi com Moisés. Porque tudo aquilo levou o quê? A caminhos de morte. Ele foi, uma pessoa que assassinou outra. Mas estava no plano de Deus? Estava. Foi necessário para que talvez ali os olhos dele se abrissem para que o Senhor tinha para ele. A história conta que passou por esse processo. Talvez ele levou, o Senhor o perdoou, sim, mas a gente leva marcas daquilo que a gente cometeu quando não estava na presença? Sim, mas são para lembrar do que o Senhor fez na nossa vida, Então Moisés passou sim no Egito, mas o Senhor o convocou e ele tirou ali, a sandália dos pés e falou: Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. E o Senhor, nos processos, Ele nos convoca a isso, a tirar as nossas sandálias dos pés, porque onde Ele nos convida para pisar é santo. Aleluia.
Então, assim como José, né, teve o processo, Moisés também teve. E eu creio que cada um de nós também passa por esses processos. E Moisés, ele foi um grande libertador da época, que tirou o povo do Egito ali do cativeiro, para que pudesse ter uma adoração verdadeira com o Senhor, uma conexão novamente verdadeira ali com o Senhor, tirou ali daquele jugo da escravidão. E a história dele relatada, eu falo assim, que essas pessoas que a gente escolheu aqui, né, não foram pessoas assim que tiveram processos, como que eu posso dizer, tranquilos. Foram processos doloridos, processos difíceis, né? É interessante que a palavra de Deus fala que nós fomos escolhidos antes que fomos gerados no ventre da nossa mãe. Antes de sermos gerados, o Senhor já nos escolheu. Eu vou ir um pouquinho mais a fundo. Em Efésios fala que antes do Senhor fazer o mundo, Ele já nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Olha que interessante. Santos e irrepreensíveis. E nós olhando, passando por essas pessoas, será que eles não passaram por momentos que nós estamos passando agora? De repente você começa a se identificar com algum deles, ou o seu momento se encaixa na história de algum deles, ainda que nós estamos falando de homens. Mas eu olho para a palavra de Deus, ela é tão rica, que quando ela fala sobre edificar a casa na rocha, também fala da mulher prudente, então ela dá ali para a gente um entendimento, seja para o homem ou para a mulher. E aqui, a gente só destacou o nome deles, mas pode ser para uma mulher também que está passando por esse momento, por essa luta, por essa situação. O terceiro é o Samuel. Eita nós, o que falar de Samuel? Foi entregado assim que disponível para a terra, a mãe já entregou, ou seja, antes dele ser gerado, ele já tinha sido prometido para Deus. Na verdade, foi o contrário, foi Deus que deu para ela entregar para Deus, igual o dízimo. Olha a dificuldade dela, tinha uma concorrente, vivia zombando dela, tirando ela porque ela não tinha um filho. E esse foi um processo que ela teve que passar para gerar o filho dela. Quando ela entendeu, Deus, você me dá, eu te devolvo. Entendeu o processo, chegando ao propósito, mas o propósito ele sempre tem continuidade. E quando Samuel, ele é colocado dentro de um lugar onde já existia um sacerdote, a gente entende, ali ele vai só se divertir, só vai brincar. Tem horas que o Senhor chama os pequeninos para ter autoridade, aonde a autoridade não está sendo estabelecida por quem deveria. Tem hora que no seu trabalho, o Senhor vai te convocar a ser o Samuel. Tem hora que na sua escola, o Senhor vai te convocar a ser o Samuel. Tem hora que na sua roda de amigo, você vai ter que ser esse Samuel. Porque às vezes dentro da minha casa, o meu filho se torna Samuel chamando minha atenção. E eu não posso ser igual a Eli, fechar meus olhos e deixar as coisas erradas acontecer. Porque tudo que nós fazemos, seja bom ou ruim, tem consequência. E eu falo muito, tem até uma figurinha que eu mando para os meus filhos direto. Destino, como que é? Entra naquela figurinha? Determina, as decisões determinam o destino. Então tudo que nós fizermos está determinando um destino para nós. Por isso que eu falo que nós temos que ser muito intencional quanto às nossas decisões. Tem dúvida? Eu já tive dúvida na minha vida, e muitas. E eu falo que às vezes acho que Deus ele quer descer do céu, passar aqui na terra e me dar um croque. Porque às vezes eu pergunto a mesma coisa, a minha esposa ela fica brava. Ontem a gente conversando, amor, o que é isso mesmo? Ela já tinha me explicado, já tinha falado umas 10 vezes e ela teve que repetir. E com Deus não é diferente. Quando eu tenho dúvida, irmãos, eu levanto a mão. No meu trabalho, eu tenho dúvida, eu peço o procedimento. Eu estou indo fazer sinergia em muitas áreas.
Se as pessoas da área têm dúvida, eu falo, me empresta o processo, lá chama WI. Você pode me passar o seu processo de trabalho? Para que eu possa executar com excelência? Então, tem dúvida? Levanta a mão. O processo de Samuel foi discernir a voz de Deus. Seu propósito? Representar a voz de Deus. Processo, discernir. Porque até aquele momento que Deus chamou ele, ele não conhecia. E ele foi direcionado a conhecer. E quando ele reconheceu, nunca mais ele duvidou da voz de Deus. Nem tanto que quando ele foi ungir a Davi, ele ia errar. É esse, é aquele. Mas a voz de Deus falou com ele, aquela voz que ele conheceu. Então ele parou e entendeu. Essa é a voz de Deus. Então quando o Senhor se representa para nós através da sua voz, nós conhecemos, nós não podemos ignorá-la mais. Seja no momento que seja confortável ou desconfortável para nossas vidas. Samuel, ele foi levantado numa época que estava um caos, que era a época de Juízes, onde o povo estava numa idolatria, já não acreditava mais no Senhor, o sacerdócio do Senhor já não tinha mais crédito, e ele foi levantado ali numa época onde a voz do Senhor foi reiterada no meio do povo, e ali as coisas foram se consertando. Ele praticamente liderava o povo de Deus através da voz, por isso que aqui a gente até marcou, né? O propósito dele era ele representar a voz do Senhor no meio do povo dele. Então cada um foi levantado na sua geração para algo, né? Como José ali, alimentar no meio da necessidade. Moisés para libertar o povo ali quando estava cativo. E Samuel para direcionar o povo quando estava perdido. E aí a gente vai criando uma linha de raciocínio. E se aqui o povo tem uma pessoa que representa a voz de Deus, então Deus ele tem um processo para as nossas vidas, mas ele tem um propósito, que é estabelecer o reino dele nesta terra. Então, quando se fala de rei, nós vamos lembrar de quem? De Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E quando nós falamos de mover, para nós se mover conforme a vontade de Deus, nós temos que ter o coração de Deus. Davi e Samuel são duas pessoas que é citado segundo o coração de Deus. Então ele se movia conforme a vontade do céu, não conforme a vontade da terra. E isso para nós é primordial. Se mover nessa terra, não conforme os dias atuais que nós estamos vivendo, mas sim conforme os dias eternos, ao qual o Senhor tem preparado. Eu gosto muito de pensar nas coisas do céu. E tem um irmão aqui que ele fala macho. Não tem como não falar isso. Ele gosta de falar macho. E eu falo assim, esse cara, eu tive um tempinho de mesa com ele lá no acampamento. E sabe quando você senta com a pessoa e a pessoa não fala muito, mas o pouco que ela fala, você vê Deus, você sente Deus. E eu confesso que quando nós chegamos aqui também, nós buscávamos uma direção, e exatamente a direção que o Senhor deu para mim no culto, eu olhei para o Lucas, para o nosso irmão aqui, e para a esposa dele, e eu não sei, naquele dia eu comecei a orar pela vida dele, sem saber o nome dele, sem saber o nome da esposa dele, e Deus começou a falar dele para mim, e eu falei, meu Deus, nem tanto que depois, um tempinho aqui, eu falei assim, eu estava falando de Deus, e Deus estava falando de você para mim, e é glorioso quando Deus, ele fala de uma pessoa para você, e ele só vai falar qualidade. E o que Deus espera de nós é isso, que quando nós vamos falar de alguém, nós só olhamos para as qualidades, ainda que nós saibamos que temos defeito, mas quando nós falarmos de alguém, vamos lembrar da qualidade. Tudo que é falado se multiplica. Se eu falar daquilo que é ruim, vai se multiplicar na vida da pessoa. Porque eu aprendi isso em oração com Deus. Eu nunca vi Deus falar mal de uma pessoa para mim. E se Deus deu seu filho na cruz, Ele não imputou o pecado daquelas pessoas, nem na sua morte. Ele falou bem, Senhor, Pai, não computa não. Eles nem sabem o que faz. Imagina se Ele fosse falar, olha, esse já fez isso, já fez aquilo. Ele estava enrolado, seria consumido naquele momento. Mas não.
Então, eu falo que nós temos que ter um coração segundo o coração de Deus e se mover na terra conforme é o sonho de Deus. E Davi, ele foi, da Bíblia, um grande rei. Eu creio que um dos maiores reis, né? Que na verdade ele projetou o reino de Israel, né? Ele lutou várias batalhas. Então ele deixou praticamente tudo preparado para o filho dele, né? Para ali, depois de Salomão, simplesmente o reino ali brilhou, acendeu, né? Mas foi deixado tudo preparado por Davi, onde ele guerreou, ele batalhou, brigou ali por território contra os inimigos e já deixou ali praticamente tudo projetado para algo grandioso que o Senhor já tinha. Ali todos viram e ouviram que o povo do Senhor era um povo forte, né? Então o rei Davi deixou ali tudo preparado, mas os processos que ele passou, rejeição, Eita, homem de processo. foi perseguido. Ele foi ungido a rei muitos anos atrás, antes de ser o rei, mas nunca tomou o lugar de Saul. Ele esperou. Então ele nunca foi lá e tomou o reinado de Saul, pelo contrário, ele sabia o que Deus tinha dado para ele e no momento certo o Senhor ia o levantar. Então teve todos esses processos que ele teve que passar. E na nossa vida também não é diferente. Tudo é uma preparação. E para quê? Para instituir algo. E Davi veio para instituir o reino do Senhor na terra e falar: esse é o meu Deus poderoso que guerreia por mim. Esse é o Senhor da nação de Israel. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu não venço nenhuma batalha se não for Ele na minha frente. Foi isso que Davi veio fazer. Exaltar o nome do Senhor e levantar a bandeira dele. Seu processo, um rei improvável. Seu propósito, eita Deus, projetar a nação de Israel. E para a gente adentrar o finalzinho aqui, o tempo já se foi, a gente não poderia deixar de falar de Paulo, porque aqui entra uma parte espiritual. Paulo, ele foi fora da curva. Ele foi uma pessoa que andou pouco com Cristo. Vamos falar assim, ele nem andou com Cristo. Se não fosse a graça e a misericórdia de Cristo voltar no caminho de Damasco, ele não teria oportunidade de entender que ele era o Cristo. Ele ouviu falar, né? Só ouviu falar. Aí é onde que entra o legalismo, a religiosidade. Ele fazia tudo certo que Roma pedia para ele. E ele não estava errado. Mas a intenção do coração dele pode ser que não seria a correta. Às vezes a gente fica mais impressionado a impressionar homens e mulheres do que impressionar Deus. Às vezes a gente está mais apegado na liturgia do culto do que no nosso próprio coração. E quando a gente vê os discípulos andando 3 anos com Jesus para ele estabelecer o seu ministério na terra, eles tiveram dúvida depois de 3 anos. O cara, depois de 3 dias, ficou sem comer, sem beber, cara, e sem enxergar. Ele jejuou 3 dias. Ele bebeu da água cristalina, que gera vida, por 3 dias. Não bebeu água da terra. Ficou sem enxergar 3 dias as coisas da terra, mas estava no relacionamento lá no céu. E eu falo assim, irmãos, quantas vezes o Senhor tem te chamado, te convocado a se desligar da terra e a se conectar ao céu. E hoje eu entendo que com tudo isso que o Senhor tem dado para esse tempo, para a nossa casa, para o nosso coração, para a nossa família, para o nosso tempo, é impossível não dizer que o Senhor está nos convocando. Às vezes a gente fala assim, se você puder, mas quando é uma convocação, Ele está falando, chegou o tempo. Jesus foi assim, ainda não é chegada a hora. Mas quando chegou a hora, Ele não hesitou. Ainda que Ele disse, Pai, aparta de mim, se possível esse cálice, mas não seja feita a sua vontade. Às vezes nós temos medo de falar no nosso trabalho do amor de Deus. Algo que eu muito ouvi, eu não tenho, esse dom de evangelizar, eu não tenho esse dom de ir, de fazer. Ou às vezes a pessoa está com a intenção errada, eu quero ir para uma missão lá longe,
Irmãos, a missão está perto de nós. Eu costumo dizer que se eu não fizer o meu melhor aqui, eu não posso ter algo maior ali. No meu trabalho, eu já falei para o meu chefe que o meu tempo para a empresa deu. E eu falei para ele, mas eu preciso continuar fazendo o meu melhor aqui, para que Deus ele possa me enxergar em algo maior ali. Eu não posso deixar o trem descarrilhar para que eles me mandem embora, não. E quando a gente olha para Paulo, eu vejo esse relacionamento intencional de quem passou depois por muitas situações, mas tinha convicção de tudo aquilo que naqueles 3 dias entrou no teu coração e na tua mente, que nada nessa terra era tão valoroso quanto ao que Deus tinha para ele. O homem mais sábio disse no final da sua vida, tudo é vaidade. Paulo não, combati um bom combate, guardei a minha fé. E é isso que o Senhor tem nos convocado. A sabedoria, às vezes ela se torna vaidade na nossa vida. Queremos conhecer tanto mais, às vezes para demonstrar para outras pessoas. A força, ela se torna a nossa maior fraqueza, porque tudo aquilo que pode nos mover também pode nos parar. Foi assim com Salomão, aquilo que mais moveu ele, a sabedoria, foi o que parou ele no final da sua carreira. Mas com Paulo, a sua força era o Senhor, a sua sabedoria era o Senhor. Tudo o que ele precisava era o Senhor. Por isso, ele vivia nele, ele se movia nele e ele existia nele, porque existir é eternidade. É isso que o Senhor nos convoca para nós existirmos nesse tempo, nesse relógio que conta os segundos hoje, mas amanhã nós vamos estar no relógio eterno, se aqui nós travarmos um bom combate. Chegar no final da nossa vida, no dia que o Senhor vir nos buscar, nós tivermos a convicção no nosso coração, que tudo aquilo que o Senhor propôs para nós, nos dias, nós correspondemos, ainda que com dificuldade. Nós não vamos correr para acelerar o processo, não. Nós vamos caminhar conforme o Senhor quer, porque às vezes nós queremos acelerar o processo e corremos. Deus ele não tem pressa porque Ele é eterno. Ou às vezes nós estamos muito na zona de conforto. Aí o Senhor vem e nos sacode. E quando falamos de salvação, olhamos para esses personagens e nós vamos entender algo que o Senhor projetou para esse tempo. Um povo, uma nação, um trono e salvação. Mas é interessante que o propósito, ele tem o seu propósito também. E a gente vê que a gente achou no propósito de todos eles o propósito do propósito ainda. Que a gente vê aqui na vida de José. O Senhor se chega a nós através da onde? De uma necessidade. Dificilmente o Senhor se chega na nossa vida se está tudo bem. Eu vou para Jesus porque está tudo ótimo. Vou lá conhecer esse Cristo de quem tanto falam. Geralmente é uma necessidade, é uma falta. A gente busca uma cura. É uma necessidade. E José veio na época com o quê? Sanar uma necessidade do povo de Israel da época. Né? Aleluia. E depois de José, veio Moisés com a libertação. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Primeiro, Ele vem na nossa necessidade, nos ajuda. Quem não foi no primeiro culto e saiu de lá saciado? Nossa, gostei daquele culto, eu vou voltar. Eu saí de lá cheio, eu não estou mais triste. E eu quero ir de novo. E depois o Senhor vem com a libertação. E o Senhor vem com a libertação na nossa vida. Aleluia. E depois vem Samuel com aquela voz que direciona o povo, que engaja o povo, que fala, é isso que o Senhor tem para o povo. E depois a libertação, o Senhor vem com o quê? Com direcionamento para a nossa vida. É isso que eu quero de você, filho. Faz isso. Anda nos meus caminhos. Essa é a palavra de vida. Aleluia. E depois de Samuel, o Senhor que institui um reino cravado na tábua do nosso coração. Aleluia.
e faz o céu descer sobre a nossa vida e fala assim: não há outro lugar. E você fala: realmente, Senhor, não há outro lugar que eu queira estar, se não é na sua presença. Obrigado. Só que depois vem como Paulo, na nossa imaturidade, na fé, né? Naquela emoção. Ai, Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. E às vezes a gente ser o quê? Religioso demais. Porque tudo é novo. Num ambiente cristão, tudo é novo. Ah, isso não pode. Isso é pecado. Nossa, aquele irmão fez aquilo. E a gente ainda não sabe agir com graça, com amor, com benevolência, com cuidado. Muitas das vezes é onde a gente machuca as pessoas, a gente persegue. Mas como Paulo também, o Senhor derrama aquela luz sobre nós. Aquela metanoia sobre a nossa mente, fala assim: meu evangelho não é perseguição, não é restrição, é amor, é compaixão. O meu evangelho, aleluia, ele não vem para condenar, ele veio para salvar. Aleluia, ele veio para dar liberdade. Aleluia, ele veio para hospedar. Ele não veio para calar. Ele veio para levantar o abatido. Ele veio para trazer salvação. E essa maturidade que o Senhor hoje ele chama a igreja, é esse processo que ele pergunta hoje para a igreja: em qual processo você está? Porque o propósito que eu tenho, nada mais, nada menos, que é o propósito do propósito, até mesmo que a gente viu, que às vezes a gente fala assim: o propósito de Davi foi fazer isso, de Moisés foi fazer aquilo. Mas na verdade o propósito de todos foi tornar Jesus conhecido. Aleluia. O propósito de todos foi tornar a palavra viva do Senhor de geração em geração. E esse é o nosso maior propósito. Aleluia. A hora já se passou. Eu não vou pedir 5 minutinhos para você, porque eu sou bem encanado com 7. Dá mais 7 minutinhos da sua atenção, irmão. Sei que o almoço está preparado, a família está esperando. Mas eu preciso de mais 7 minutinhos só para concluir. Amém? Amém, irmãos? Amém.